Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Já parou pra pensar como seriam os super-heróis se eles fossem totalmente desajeitados, ridículos e completamente fora do comum? Pois é, em 2008 chegou aos cinemas Super-Herói o filme, que eu acho que você já deve ter assistido pelo menos uma vez na sua vida, essa obra-prima, que é uma paródia escrachada que zoa sem piedade os maiores sucessos dos quadrinhos, como o Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, enfim. E é um filme que a gente ama até hoje. Dirigido por Craig Mazin e produzido pelo mesmo time por trás de Todo Mundo em Pânico, o filme mergulha de cabeça no humor pastelão e piadas absurdas que marcaram a geração. Nesse vídeo a gente vai relembrar os momentos mais hilários desse filme, os personagens mais bizarros e descobrir se essa sátira ainda consegue arrancar risadas ainda hoje. Então se você também gosta desse filme, já vai deixando o seu like e se inscrevendo para fortalecer o canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Super-Herói o filme é um filme de 2008 escrito e dirigido por Craig Mazin e produzido por David Zucker e Robert Wise, e estrelado pelo nosso querido Drake Bell de Drake e Josh, Sarah Paxton, Christopher McDonald e pelo nosso também querido Leslie Nielsen. O filme parodia principalmente o primeiro Homem-Aranha, bem como outras adaptações da Marvel, e segue os passos de Todo Mundo em Pânico, onde até o pôster do filme tem uma certa semelhança. E o filme foi originalmente programado para ser lançado em 2007, com o nome apenas de Super-Herói, e seria dirigido por David Zucker. Porém, o filme acabou sendo adiado e começou a ser produzido em setembro de 2007. E a cadeira de diretor foi transferida para Craig Mazin, e o Zucker virou produtor. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação de 16%, com base em 50 avaliações. E no Metacritic, uma pontuação de 33 de 100. E tem críticas geralmente negativas. No seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou mais de 9 milhões de dólares e arrecadou 73 milhões de dólares internacionalmente. Foi lançado em DVD em 8 de julho de 2008 e inclui até uma versão estendida que apresenta comentários dos produtores e do diretor, cenas deletadas e um final alternativo. E também há uma versão exclusiva da Blockbuster, que é a versão PG-13 com recursos bônus e ainda mais cenas deletadas. E vocês já sabem o esquema aqui, eu vou apenas resumir a história e depois dizer a minha opinião e comentar sobre as cenas que eu curto muito. E eu sei que muita gente aqui que está assistindo esse vídeo já deve conhecer a história desse filme de cabo a rabo, mas como pode ter gente que nunca ouviu falar do filme e tem vontade de assistir, eu vou fazer um resumo aqui para essa galera que nunca viu esse filme. Então chega de enrolação e bora lá! Rick Ryker é um aluno impopular e azarado. Ele mora com seus tios Albert e Lucille e tem uma queda por Jill Johnson, mas ela está namorando o valentão Lance Landers. Um dia, a turma de Rick faz uma excursão escolar a um laboratório de pesquisa animal administrado pelo Lou Landers, tio do Lance, que está com uma doença terminal. Durante a excursão, o Rick acidentalmente usa um líquido de atração animal e faz com que um grupo de animais se aglomere em torno dele, incluindo uma libélula radioativa quimicamente aprimorada, que morde seu pescoço. Enquanto isso, Lou cria uma máquina projetada para curar doenças. Testando em si mesmo, ele ganha saúde perfeita ao custo de precisar drenar a energia vital de uma vítima por dia. E para evitar prisão por assassinato, Lou se torna o vilão Ampulheta. E durante a feira de ciências, o Rick percebe que ele desenvolveu superpoderes a partir da picada da libélula e revela seu segredo para seu tio e seu melhor amigo Trey. E começa uma discussão entre o Rick e seu tio Albert. Rick, querendo comprar um carro para impressionar Jill, vai no dia seguinte com sua tia ao banco e acidentalmente permite que um assaltante do banco fuja com todo o dinheiro. Só que como a gente conhece em Homem-Aranha, esse bandido acaba atirando no seu tio. Mais tarde, o Charles Xavier contata o Rick e apresenta a escola para mutantes. E a senhora Xavier diz para ele fazer uma fantasia de super-herói. Em casa, o Rick cria uma fantasia de super-herói e se autodenomina Libélula e começa a combater o crime na cidade. E rapidamente vira uma sensação na mídia, apesar de não poder voar. Mais tarde, Libélula tenta impedir Ampulheta de roubar um armazém cheio de cerilho, como parte de seu plano maligno, mas acaba falhando e permite que Ampulheta escape. E na mesma noite, Jill é atacada por ladrões e o Libélula salva ela e eles se beijam. Enquanto isso, Lou planeja construir uma máquina que matará milhões de pessoas e lhe dará energia vital suficiente para torná-lo imortal. E mais tarde, na mesma noite também, o Lou e o Lance jantam com a família de Rick, mas Lou secretamente descobre a verdadeira identidade de Rick, quando nota os mesmos ferimentos de Rick e do Libélula. Inventando uma desculpa esfarrapada,
ele e Lance vão embora. E o Lou retorna minutos depois como uma ampulheta e mata a tia Lucille. O tio Albert acorda do coma e descobre que ela foi morta por ser um médico idiota. E após o funeral, a Jill começa a gostar de Rick e se oferece para começar um relacionamento com ele. No entanto, Rick teme por sua segurança e rejeita Jill, deixando ela magoada e furiosa, e decide encerrar sua carreira de super-herói. Mas sabendo que o Ampulheta iria a uma cerimônia de premiação para matar milhões de pessoas, ele decide voltar. Na cerimônia, Lou diz a Rick que Dalai Lama é a Ampulheta, fazendo com que ele ataque o Dalai Lama e comece a causar um caos no evento. E a Jill acaba descobrindo que o Lou é uma Ampulheta, e quando a Ampulheta se choca com o Libélula em um telhado, ele ativa sua máquina. E Libélula consegue destruir tanto a máquina quanto o Ampulheta com sua própria bomba. A explosão joga Jill do telhado e o Libélula mergulha atrás dela. E ele acaba criando asas e voando. E Jill descobre a verdadeira identidade do Libélula por causa do anel e descobre que é o Rick. E depois de ser agradecido por salvar a cidade, Rick voa no maior estilo Superman, o clássico lá de 1978, com a Jill. Mas os dois são inesperadamente atingidos por um helicóptero que passava. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. E agora sim, falando dessa obra de arte em forma de filme, cara, que filme sensacional, um filme que me marcou desde a adolescência, eu aposto que marcou também todos vocês aí, e se você ainda não assistiu esse filme, nunca assistiu, cara, corre lá pra assistir, vale muito a pena. É apenas 1h15 de duração, eu sempre pensei que esse filme tinha 1h30 de duração, mas é menos que isso. Mas enfim, a primeira coisa que eu já gosto desse filme é porque ele parodia principalmente o primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, cara, sensacional isso, parodia de uma forma muito boa, tem piadas engraçadas, tem cenas engraçadas, poucos filmes de comédia hoje conseguem fazer. O Drake Bell manda muito bem, o cara já é bom em comédia e nesse filme ele se supera, é muito bom, cara. Temos também o Leslie Nielsen, outro ator incrível, que já tinha feito Corra que a Polícia Vem Aí. Pra você que não sabe, ele não era um ator de comédia antes de Corra que a Polícia Vem Aí, atuava em vários dramas, só depois que ele foi começar a fazer filmes de comédia, e aqui ele tá mais sensacional do que nunca. E também, do mais, eu acho muito aleatório o Kevin Hart tá nesse filme, tudo bem que ele é ator de comédia e tal, mas é muito engraçado porque o cara tá interpretando um adolescente, entre aspas, né, e o cara já devia ter seus 30, 40 anos aí, mas funciona ele como um adolescente, isso é uma das coisas que eu acho incrível desse filme, que o cara funciona como adolescente. Outra grande referência aos filmes de super-herói é a morte dos pais do Rick, onde referencia obviamente a morte dos pais do Bruce Wayne de uma maneira incrível. Também é sensacional essa cena. Esse molequezinho que interpreta o Rick pequeno, o moleque manda muito bem. E eu acho que talvez uma das cenas desse filme que tá no meu top 3 é a cena do parafuso com o Rick, o tio dele e o Trey. Cara, é sensacional essa cena, meu Deus. É mais fácil do que parece. Não é fácil não. O que é que está havendo, filho? Me conta. A cena da Escola Xavier também é outra cena incrível, maravilhosa. Também tá no meu top 3, 5 aí, eu nem sei. Todas as cenas desse filme são maravilhosas. E falando sobre o uniforme do Libélula, assim, eu gosto desse uniforme dele, é até bem feito pra um filme de baixo orçamento, né? Mas eu vou confessar pra vocês que eu prefiro o uniforme nessa versão que ele tá se sufocando dentro do uniforme, né? Sem respirar. Eu acho ele muito mais legal, é todo coberto ali e tal. Eu sei que não teria como o uniforme fazer assim o filme inteiro, mas eu acho bem melhor do que o uniforme final. E mais referências ao Homem-Aranha são a cena que uma ampulheta invade a casa do Rick, né? O próprio Jameson aparecendo no jornal, onde ele é um maluco aí. E a própria Feira de Ciências. Enfim, são várias referências ao Homem-Aranha. 80% do filme é o Homem-Aranha de 2002. Tem também referências ao Quarteto Fantástico, como a Mulher Invisível, interpretada pela Pamela Anderson. E o Tocha Humana aí da Shopee aí, que o poder do cara é pegar fogo e o cara pega fogo e endoida aí e acaba morrendo. E tem uma cena que eu acho que enganou muita gente, e talvez engana até hoje, é a cena do Tom Cruise, onde a galera realmente acredita que esse é o Tom Cruise, mas não, galera, esse ator que interpreta o Tom Cruise é o Miles Fisher,
que vocês também devem conhecer ele por Premonição 5 de 2011. E o cara realmente também compra essa ideia de que ele é o sósia do Tom Cruise, mas é porque o cara realmente parece muito com o Tom Cruise. Então pra você que pensava que era realmente o Tom Cruise ali, sinto muito lhe decepcionar, mas não é. E já que eu falei de ator, também eu acho que uma coisa que pouca gente sabe é que esse ladrão que assalta o banco é interpretado pelo Michael Papa John. É o mesmo cara que interpreta o ladrão que mata o tio Ben em Homem-Aranha de 2002. Isso aí explodiu minha cabeça. Eu fiquei maluco quando eu descobri isso. Que sensacional, cara. Que homenagem, né? Porque o cara interpretou dois bandidos em dois filmes diferentes, mas que um tá parodiando o outro. Cara, isso foi sensacional, eles terem chamado o mesmo ator, que também acaba matando o tio do Rick. Isso aí, acho que é um dos maiores plot twists da história, cara. E por fim tem a última cena do filme, onde é o Libélula voando com a Jill, que obviamente aí é uma referência aos filmes do Superman do Christopher Reeve, onde ele voava com a Lois Lane, onde a física não existia. Mas é sério, cara, esse filme aqui tem um lugar guardado aqui pra ele no meu coração. Eu gosto muito dele, independente das críticas negativas. Menção honrosa também pra excelente dublagem do Manolo Ray, né, que faz a voz do Rick e todo o resto da galera. Que sensacional a dublagem desse filme. Acho que também é por isso que fez sucesso com a gente aqui do Brasil, porque a dublagem desse filme é maravilhosa. E agora, pra encerrar, vão aqui algumas curiosidades. Você já teve relações sexuais? Sim. Não minta pra mim. Eu não menti. Tudo bem, pode me dizer a verdade, eu sou médico. Tá bem, eu sou virgem. Tá de sacanagem, que otário. Existe um final alternativo, onde em vez da batalha no telhado, o Ampulheta e o Libélula lutam dentro da convenção de quadrinhos. Em certo momento, vários participantes da convenção ensinam ao Ampulheta como matar pessoas. Quando o Ampulheta é derrotado, o Lance percebe que o Rick matou seu tio. Ele vai atrás do Libélula, mas é nocauteado por Trey, com o prêmio de babaca do ano. E em vez do Stephen Hawking cair do prédio, ele é explodido por uma bomba do Ampulheta e esmagado pela queda de sua cadeira de rodas. E a cena do helicóptero é omitida dessa versão, pois o Rick e a Jill trocam 2 beijos apaixonados em silêncio, que são significativos porque Rick inicia o beijo em Jill pela primeira vez quando os créditos finais rolam. E originalmente, como eu falei, o filme se chamaria apenas Super-Herói, em homenagem a outros filmes de David Zucker, como Airplane, de 1980, e Corra que a Polícia Vem Aí, de 1988. O nome foi alterado para Super-Herói o filme devido ao sucesso de Date Movie, de 2006, e Epic Movie, de 2007. Craig Berkle foi escalado para interpretar o Wolverine. Ele apareceu no pôster e nos créditos do elenco, mas suas cenas foram cortadas. Na versão final, apenas Richard Tillman aparece como Wolverine. E quem também faz uma participação no filme é o próprio diretor Craig Mazin, que eu esqueci de mencionar no início, que é o cara que é o showrunner da série The Last of Us. Me desculpem, eu lembrei apenas agora. E ele faz uma participação no filme, onde ele é o zelador do prédio, que aparece no momento em que o Landers tá tentando esconder o corpo da funcionária do armário. E a atriz Sarah Paxton cantou a música que a gente ouve durante os créditos, intitulada I Need Hero, que ela também escreveu com Michael J. e Johnny Pedersen. E o Drake Bell também compôs uma música para esse filme, chamada Super Hero Song. E a Sarah Paxton faz uns vocais para a música e também toca nos créditos, porém é acreditada como sendo Super Bounce. E tem mais cenas deletadas desse filme, eu vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês verem. Eu acho que não ficava tão legal eu falando sobre essas cenas, é mais interessante que vocês vejam. Inclusive tem até, pra você que não sabe, tem cenas pós-créditos desse filme, onde são cenas alternativas ou deletadas. Eu mesmo não lembrava da existência dessas cenas, mas dê uma conferida lá que vale muito a pena, e eu vou estar deixando o link na descrição para vocês verem também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu pra ver que eu gosto muito desse filme, eu acho que vocês também gostam. E como eu disse também, se vocês nunca assistiram, corram pra assistir porque vale muito a pena. É um filme que dificilmente seria lançado hoje, por causa do politicamente incorreto. Hoje é bem difícil lançar um filme desse. Tanto é que não existem mais filmes como esse de paródia, né? Já imaginou, cara, se existisse um super-herói, o filme 2, onde eles zoassem todos os filmes de super-herói de 2010 pra cá, os que deram errado, os que deram certo. Cara, já pensou nisso? Uma sequência desse filme, sei lá, no estilo Vingadores Ultimato, onde eles reunissem outros super-heróis que existissem nesse universo. Cara, seria sensacional.
Mas infelizmente eu acho que esse filme nunca vai ter uma continuação, não tem nem perigo, não tem nem condições de ter uma continuação, mas seria interessante. Mas é isso, comente aí o que você acha desse filme, se você gosta, se você não gosta, se é seu filme de comédia favorito, enfim, fiquem à vontade aí. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!